Eu cumprimento meus amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Eu estava mais tarde conversando e meu primo falou: "Ei, primo, você já tem a palavra?" Eu falei assim: "Ainda não." Eu não tenho a palavra. Quem dá a palavra é o Espírito Santo de Deus. Lá, amei ver o carinho de vocês. Falar nisso, o prefeito não está aqui, né? Foi uma brincadeira que eu fiz com ela hoje. Eu cheguei lá certo e falei: "Ó, a Adriana falou que eu ia comprar aqui, mas que quem vai pagar era você, na sua conta." Ela chegou e ficou assim. E eu estou falando a verdade. E se for mentira, o prefeito vai morrer agora. É com raio na cabeça dele. Não quero que mate o prefeito. Eu quero que Jesus salve ele, a família, toda a cidade. Amados, Deus sempre me pega de surpresa. Eu confesso que ainda hoje eu vim orando pela manhã, conversando com Deus. E de verdade eu sempre teimo em fazer um esboço bíblico. Sempre acontece isso comigo. Algumas vezes aconteceu de eu usar o esboço como estudo. Mas enquanto pregação, poucas vezes o Senhor me surpreendeu usando a palavra que eu havia. Estou muito obrigado. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando eu cheguei, o Senhor falou o que Ele queria dizer. Glória a Deus. E Deus é aquele que cuida de nós. Quer dizer que não de mim, que é que está à frente dos irmãos, uma pessoa igual, talvez menor do que vocês, talvez não, com certeza eu sou menor do que cada um aqui, talvez o maior pecador. Por isso estou aqui, porque Deus, em um momento da minha vida, Ele abriu, desnudou os braços dele. A Bíblia fala que o Senhor desnudou o seu braço, Ele abriu os seus braços. A gente até estava falando na casa do Zé, e esse braço aberto, Ele estava ali na cruz, e aquela coisa era minha. Ele escolheu subir na minha cruz para salvar a minha vida e a vida de vocês. Se não fosse essa misericórdia, este amor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Meu Deus. Eu tenho certeza que você hoje não veio simplesmente para ouvir, para simplesmente mais um culto. Mas talvez você chegou aqui em cada ser em especial a um universo. Cada coração é uma infinidade, é uma personalidade. E a beleza de Deus é isso. Agora à tarde eu estava ali sentado à beira da praia, estava brincando, falei: "Eu vou ali que eu vou ter um encontro agora." E fui conversar com o Papai do Céu. E aí quando eu sentei ali olhando ao longe, né, as nuvens formando, vendo a beleza do mar, do outro lado do Morro de São Paulo, as famílias do lado, os passarinhos voando, aquele cantar bonito, ouvindo ali o delimitar, porque o Senhor falou que o mar estaria até o seu limite. Meu Deus. E aí eu comecei a contemplar e falar assim: "Deus, agora eu entendi algumas coisas, mais alguma coisa que o Senhor fez. O Senhor é tão bom, o Senhor é um Deus tão criativo, que fez tantas coisas maravilhosas." E falou assim: "Eu vou fazer." Irmãos, eu posso deixar de usar o microfone? Fique tranquilo. For melhor para ti. Eu acho melhor. Projeta a Eu até voz. gosto de ficar até mais perto. Eu acho que está todo mundo me ouvindo. Amém. Glória a Deus. Está ótimo. Está tudo ótimo. E aí eu comecei a ver as maravilhas de Deus. E falei assim: "Deus, eu entendo." E comentei isso agora, né? Eu falei assim: "Deus é tão bom, que Ele fez as coisas tão lindas, tão perfeitas, que depois que Ele fez isso, eu quero dividir. E fez-se as criaturas, ainda fez-nos o menor dos menores de suas criaturas, porém Ele colocou algo em nós diferente, não somente um fôlego de vida, que é uma diferença entre o homem e os animais. E eu posso aqui dizer que se você tem algum animal, alguém aqui cuida, tem um petzinho, um cachorro, um gato, um passarinho, e ele te vê diferente, ele tem uma personalidade. Os cachorros são mais bravos, outros já são mais mansos, cada um tem uma personalidade. Ele tem uma alma, mas ele não tem um espírito. Quando Deus fez tudo, depois de tudo pronto, Ele falou assim: "Agora," estava ali arregaçando as mangas, "agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança." O Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Imagina Deus ali debruçado ali na praia de Guaibim, botando a mão no barro ali e formando o homem de um lado, aquela miríade de anjos dando glória a Deus, cantando, adorando. Deus ali, ó, ele está com a mão no barro. O texto original, quando fala que o Senhor soprou sobre o homem, ele não somente soprou, ele reclinou, ou seja, cabeça com cabeça, mão com mão, pé com pé, ele, deitado sobre o homem, ele tirou algo de dentro dele e depositou em nós. Glória a Deus. Aí é onde entra a vontade de adorar a Deus. Por que nós sentimos vontade de adorar a Deus? Por que nós sentimos uma coisa que o pastor falou aqui? Eu tenho saudade do céu. Não sei se foram essas palavras, mas o senhor chegou a falar aí. Como da minha origem? Exatamente. Como que a gente sente essa saudade de um lugar que aparentemente eu ainda não fui? Porque lá quando o Senhor trouxe para dentro de mim o que era dele, que é emprestado, eu costumo dizer, eu não faço nada. Quando eu levanto as minhas mãos, eu respiro, porque o ar que está aí foi o Senhor que me deu. O movimento das minhas mãos foi o Senhor que me deu, o movimento dos meus pés, o Senhor me emprestou, o meu corpo, o meu físico, a estrutura física, a saúde. O que eu poderia dar a Deus se eu sou mordomo simplesmente do pouco que eu tenho nessa terra? Senhor, eu vou te glorificar, porque eu não tenho outra coisa para dizer. Eita, glória a Deus, meu Pai. Porque se eu sou o que sou, é pela graça e misericórdia do Senhor. Meu Deus. Então não é do muito que nós temos, mas é no coração, no altar do seu coração, que você vai ter um encontro com Deus. Amém. Aleluia. Ele colocou o Espírito Santo nele. Então, quando ele fez tudo, eu vou dividir essa alegria. E ele então dividiu conosco. Quando você contempla a natureza linda, foi Deus que fez. Deus dividiu. Para você, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é lindo e perfeito. E fez tudo. Ele é. Louvado seja Deus. Saindo da introdução, quando eu disse, a palavra ela mudou. O tempo que quiser, viu, meu querido? Glória a Deus. O pastor falou aqui do paralítico. Essa palavra, ela pode ficar sentado, se alguns quiserem abrir em João capítulo 5. O Evangelho de João capítulo 5. A partir do versículo 1, enquanto abre, eu quero fazer aqui uma comparação entre duas pessoas. O cego, filho de Bartimeu. A Bíblia não fala quem era Timeu, mas pelo fato de eu não conhecer o filho de Timeu, mas ele era conhecido por ser filho de Timeu. E há estudos, eu não vou dizer que assim o é, mas assim, há muitos entendimentos que Timeu era muito conhecido, ele era um cara abastado daquela cidade. Então ele era filho daquele Timeu. Mas talvez ele era até desprezado na família. Quem sabe dos amigos, quem sabe de muitos, mas ele estava ali. Mas à beira do caminho, enquanto no caminho ele ainda não estava, ele ouviu falar que naquele lugar passava Jesus. E eu ouso dizer que ele não ouviu de falar de Jesus naquele momento, mas ele já ouvira que Jesus estava curando, salvando, libertando. Eu imagino que dentro daquele coração, dentro daquele universo pessoal de Bartimeu, o Senhor, eu queria tanto encontrar o Senhor, eu queria tanto ser liberto. Eu vou pausar essa história de Bartimeu. Eu quero que os irmãos entrem comigo no Evangelho de João capítulo 5, e nós vamos falar de um paralítico. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, deixem o Evangelho aberto. Nós vamos discorrer, nós vamos entrar na Netflix de Deus, na nossa mente aqui, e é onde Deus vai passar esse filme dentro de nós, dentro da sua mente, para você entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Betesda, que significa a casa do pão, ao qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos,
paralíticos. Abre um colchete aí no versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia do céu de certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha um colchete. É importante lembrar disso. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, como posso ser curado? Não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, quando eu penso que vou, desce outro antes de mim. Então Jesus, olhando para ele, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. De imediato o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. Um detalhe especial: e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Vamos parar por aí. Fala, Deus. Amados irmãos, eu vou falar um pouquinho aqui, me permita o pastor. Eu não gosto muito desses detalhes, mas se Deus está me colocando isso na minha mente, eu preciso falar para que nós entendamos. Eu não sou muito fã de religiosidade. A religião, na verdade, ela quer dizer um religare, que vem do texto original de religar, algo que foi cortado. E como eu disse, quando fomos feitos no Senhor, Ele nos fez para sermos adoradores. Mas em Adão, nós perdemos essa ligação espiritual. E desde então o homem tentou várias formas de se conectar a Deus. Ao ponto de hoje nós vemos, parece até assim, pessoas inteligentes, se dobrando de joelhos a uma imagem feita por própria mão do homem, tendo uma fé que aquilo ali vai o salvar. Quero deixar claro que eu não estou aqui para apontar dedo para religiões, eu quero que os irmãos me acompanhem para entender onde eu quero chegar. Até porque o Senhor falou que não seria por mão de homens, não seria por imagens, mas nem Jerusalém, nem na Judéia, nem Samaria, mas todo aquele que adorasse ao Senhor o adoraria em espírito e em verdade. Eita glória! Aonde os teus joelhos conseguirem dobrar, fala Deus, inclusive dentro de um banheiro, público que seja, mas no meio de uma multidão ou sozinho no campo, mas se você dobrar o seu joelho, mesmo que você esteja cercado por miríades de demônios, pessoas apontando o seu dedo, que sejam milhões, mas quando o seu joelho dobra, o céu acima de você é aberto. Amém. E aí o Senhor está. Eu creio. Aleluia. Jesus virou para ele: quer ser curado? Eu olho para esse texto e não consigo enxergar diferente que esse homem respondeu a Jesus dessa forma. Por que, Senhor? Como que o Senhor me pergunta se eu quero ser curado? Porque toda vez que eu vou, tem outro que entra na minha frente, e na verdade eu não vejo ele com tanta vontade de ser curado. Fazendo um paralelo a batismo. Ele estava naquele lugar há 38 anos. As pessoas o levavam de manhã, no final da tarde buscavam ele, no outro dia levava de manhã, buscava, e era um dia de festa. E os judeus, que eles gostam de fazer, é abençoar. Eles sempre levam, vão para o templo e levam a sua oferta. E no meio do caminho, eles, por religiosidade, eles sempre davam moeda, um agrado para aqueles carentes. Eles jogavam, nem tocavam, eles jogavam a moeda. Porque eu não vou tocar nele porque ele é imundo, mas ele jogava a moeda, jogava alguma coisa para ele. Eu imagino que esse homem tinha este lugar como seu Bolsa Família. Ele não trabalhava, tinha quem levava, quem tinha que buscava. Por que o senhor está falando isso, pregador? Porque se você for discorrer esse texto, lá na frente, quando os judeus perguntaram: por que tu está levando a tua cama? Porque era um dia de sábado.
E pela lei você não podia nem caminhar. E você vai perceber, nós vamos ler daqui para frente, e de repente ele olha, ele nem sabia que eu tinha curado. Porque dias depois, encontraram esse homem, os judeus vendo esse homem, ele viu Jesus pregando, correu lá nos judeus e falou: foi aquele ali, ó, aquele homem ali que me curou. Foi ele que me curou lá. Ó. Se você for descorrer este texto, eu posso dizer que esse camarada, ele não ficou satisfeito. Imagina você, quantos aqui tem 38 anos de idade? Ou mais? Eu só tenho 30, viu? Eu só contei até os 30. Mas imagina 38 anos. Só para se contrair. Tem gente que já está beirando os 80, né, primo? Estou brincando, são meninos, um garoto. Eu já estou indo para os 50 agora, em setembro. São os 8. Glória a Deus. Mais 38 anos. 38 anos. Não sabia bater o prego na barra de sabão. Talvez não tinha uma profissão. Boa. Estava naquele lugar. Recebia então os donativos. E tinha com que se alimentar. Mas ele era paralítico. De repente ele se viu numa situação que ele foi curado. Mas Jesus, ele fala assim: vá e não peques mais, para não te suceder coisa pior. De repente aquele camarada se vê curado, Carlos. E aí? Sabe bater um prego sem amassar a ponta dele. Como é que eu vou sobreviver agora? Alguém conhece pessoas assim? Que se penduram em situações, mas não buscam o melhor para a sua vida, não agradecem aquilo que Deus fez na sua vida, e nem sabem que o mal maior está por vir. Forte. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele ouviu falar de Jesus. A única coisa que ele tinha era uma capa que o identificava como uma pessoa que necessitava. A única riqueza que ele tinha era aquela capa. A sua casa, quando ele fechava a capa, quando vinha o frio, e olha que em Israel há tempo que neva, que esfria, que chove, à noite, é terrível, mas eu só tenho uma capa para me proteger. Esse camarada que estava ali, que jazia ali uma grande multidão, vocês lembram que eu li no versículo 4 que tem um colchete, que fala que certo tempo um anjo descia, mexia as águas, e ali, a gente como pregador, como pastor, como obreiro da casa do Senhor, nós não podemos levantar nenhum tipo de doutrinas, desde que a própria palavra conectada, no mínimo, não fale 3 vezes daquilo ali. Um exemplo, o que é pecado aqui no Brasil é pecado lá no Japão, mas costumes são diferentes. E aqui, quando está em colchete, o apóstolo João, quando ele o traz, isso aqui era uma crença helenista que estava no meio do povo. O foco não é que um anjo de fato descia e mexia as águas. Eles achavam que era um anjo, mas ninguém falou de cura aqui, não havia ninguém curado. Mas ele disse que toda vez que a água balançava, alguém pulava lá dentro. Ele estava num lugar em que, vamos colocar que pessoas realmente pudessem estarem sendo curadas lá. Ele não demonstra que ele ficou alegre com a cura do outro que foi na frente dele. Pelo contrário, ele fala: mas como que eu vou ser curado? Se toda vez que eu vou lá, o pastor pula na minha frente, ou me apressada. Como que eu vou ser curado? Ele não está nem importando com a alegria do irmão dele. Rapaz, glória a Deus, que hoje quem foi o Maurício, o pastor Maurício hoje foi curado. Mas não, ele resultado, talvez ele está nem querendo água. Ele talvez fosse uma pessoa ranzinza, uma pessoa ingrata, uma pessoa que os amigos dele eram somente aqueles que levavam ele de manhã e buscavam à tarde, porque ele repartia alguma coisa, porque esperavam que ele trouxesse alguma coisa de lá. Talvez ele foi um camarada que, quando ele foi curado, que ele chegou na casa dele: uai, o que está acontecendo, rapaz?
Rapaz, você acredita que eu fui curado? Não estou dizendo que aconteceu, estou fazendo conjecturas na nossa mente. Como foi isso? Um homem me curou, um homem me curou. No versículo 12, Louvado seja Deus. vou ler a partir do 9. Imediatamente um homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus, os judeus, ao que fora curado. Versículo 10. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram, quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado nem sabia quem era, no versículo 13. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, no versículo 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nessa hora, escute bem, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Então foi lá e dedurou Jesus. Está aguenta mesmo. Ah, então foi tu, né? Correu lá e contou para Jesus. Quem eram esses judeus? Os sacerdotes da lei que procuravam algo para perseguir o nosso Senhor e Salvador. E pasmem, meus irmãos, se vocês se debruçarem para garimpar nesses versículos que sucedem, foi a partir deste momento que Jesus começou a ser perseguido pelos judeus. Porque ele curou no dia de sábado. Pastor Maurício, por que o senhor está naquela... Eu te vi sair da boca de fumo, você estava puxando um negócio lá, né? Eu estava lá pregando a palavra. Olha lá, a igreja do... Olha lá onde que está o pastor. Aquele é pastor. Diz que é pastor. Está no prostíbulo pregando. Olha lá. Fala, Deus. Olha aí. No prostíbulo, não. Esse negócio está errado. Tem alguma coisa errada nessa igreja. Amados. Clube. A Bíblia conta que houve um rei que queria fazer uma grande festa. Ele mandou convite para os príncipes daquela terra. Mas os príncipes negaram. Não posso, porque nós temos que cuidar dos nossos projetos e eu estou ocupado demais. Mandou então aos comerciantes, aos médicos, não podemos, que a gente está fazendo culto e está na época da pescada e é verão, eu não posso sair do meu comércio. Aí o rei falou, não, mas vai ter que ter uma festa. Chama os coxos, os aleijados, os cegos, os mancos, as prostitutas. Chama eles, porque vai ter festa. Esses somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que os grandes viraram as costas para que a gente alcançasse a misericórdia de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. É verdade. Não há Deus, irmãos, como esse Deus. Não há Deus como o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome. Bartimeu correu, ele foi gritando e gritando, até que Jesus parou no meio da multidão e virou. Quero ver. E viu. E a primeira coisa que ele fez foi tirar a capa, a identidade. É forte. Eu imagino a alegria de Bartimeu. Talvez chegando na sua família, que essa família havia o rejeitado, que ele era cego, porque se tinha pela religião. Se você é cego porque há pecado, se você tem doença, opa, é pecado, você tem que apartar, nós somos santos, nós somos severos. Tem que andar assim. Não pode.
De repente ele vê uma situação, mesmo sendo ferido no coração, mas ele conheceu Jesus. Eu preciso levar esse Jesus para a minha família. E ele nem olha para aqueles que talvez viraram as costas a beber. Eu imagino o Bartimeu chegando e: Pai, eu consigo ver o Senhor. Eita, coisa. Mãe, eu fui curado. Pai, eu posso fazer parte eu posso te ajudar com o que o Senhor precisa. Ele já chegou querendo trabalhar, a Bíblia não fala isso, eu estou fazendo uma congenitura dentro da alegria de Bartimeu. Irmãos, há situações, há pessoas, há nomes, há atos, há apóstolos com nomes que não foram colocados na Bíblia, Eu creio. que na eternidade nós vamos conhecer. Aleluia. Pregadores, pastor, que sofreram. Eu creio. Homens de Deus que no dia que Deus o transformou, ele falou: cara, isso é muito doido na minha vida, eu estou alegre demais, eu quero dividir essa alegria. Ixi, o cara ficou doido, rapaz, lá maluco, lá vinha, bora, o bicho é doido, ficou doido. O cara ficou doido. Porque a gente sente uma alegria tão grande quando Jesus entra na nossa vida, que eu quero compartilhar com o meu irmão, até com aquele que eu brigava. É verdade. Cara, você tem que sentir o que eu sinto. É verdade. A presença do Espírito de Deus. Meu Deus. E essa presença Fala, foi nos ofertada lá na criação. Quando Deus dobrou o seu joelho na terra, façamos um homem, Pai, Filho e Espírito Santo, botando a mão no barro, fez aquela pessoa tão linda que é você. E ele tirou o que era dele e depositou. Então não é a religiosidade que vai me separar do amor do Senhor. Aleluia. Somente uma pessoa pode me separar de Deus, eu mesmo. Porque Apocalipse 3:20 esqueceu a porta e bate. Se alguém abriu para Jesus, pode entrar, estou abrindo, pode entrar. Senhor, só dá um pão seco com água aqui, mas nós vamos comer um pão seco com água dentro, porque o Senhor é aquele que vai me prosperar dentro de mim. E eu posso também falar de uma mulher que 12 anos passou em um momento dificultoso. E ela, dentro da religiosidade, daquela coisa com medo, porque as mulheres não podiam nem chegar, ainda mais na situação em que ela estava, que era na regra dela, só que ela estava 12 anos, era uma mulher rica. Mas tudo se foi, sua riqueza se foi, e acabou a riqueza. Simplesmente ela pensou: se eu tocar nas vestes, porque ele cura. Eu só vou tocar na pontinha da veste do Senhor, eu vou ser curado. Eu imagino Jesus no meio da multidão, espremida aqui, os apóstolos em volta, aquela coisa toda e tal. De repente a mulher vai para um embaixadinho ali só, e Jesus dá aquela parada no meio de todo mundo assim. E o Senhor fala assim: opa, ninguém mexe. Alguém me tocou. Eu imagino os apóstolos, talvez Pedro, que era mais apóstolo: Jesus, está de brincadeira, né? Alguém te tocou. Está todo mundo se espremendo no meio dessa multidão. Não, Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher tremenda, ali estava ela, foi curada. Uma fé tremenda, meu Deus, Pai. Há uma diferença entre essas duas personalidades, Bartimeu e esse homem, que a Bíblia nem conta, nem fala o nome dele, só dizia que era este homem. Mas depois da cura desse homem, os Jesus começaram a perseguir, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia tais coisas, sabe, que dia no sábado. Vão me perseguir se eu entrar numa boca de fumo. Vão falar mal de mim se eu tiver entrar num prostíbulo, Quebrando a religião. Vão falar de mim de todo jeito. Vão falar de mim: ah, meu irmão, mas você precisa dar o testemunho. É verdade. Lá dentro também eu preciso dar meu testemunho. Eu preciso vigiar os meus pés. Sabe a garça branquinha, quando ela vem, aquela coisa mais bonita, vai lá no mangue, né? Tenho certeza que se você entrar no mangue vai sair escurinho. Eu também. Eu saio com um barro até dentro do ouvido.
Mas a garça, ela pousa no mangue. Pega um sirizinho ali, um caranguejozinho come. Quando ela bate o voo, aquela películazinha d'água formada ali, quando ela puxa o pezinho dela, ela puxa do jeito limpando. Continua branquinha. É o cristão no mundo. Meu Deus. A gente caminha no mundo, mas eu não tenho que me sujar no mangue. Eita glória. Eu tenho que saber comer a minha comida do mundo, no mundo. Em tudo dai graça. Que é o Senhor que sustenta cada um de Meu nós. Deus, fala Mas Jesus. é no mangue que eu tenho que mostrar as minhas vestes brancas. Aleluia. Alguém vai olhar para você e falar assim, você está diferente. Tem alguma coisa, rapaz, você fez a barba. Eu, não, moço, estou do mesmo jeito. Tem alguma coisa diferente em você, pode saber. É a presença do Senhor. Eita glória. E eu volto então no início do culto, quando eu falei, eu tenho certeza que cada um de vocês, quando entrou nessas portas, e o universo em particular, talvez lutas internas, que nem o companheiro, a companheira sabe, mas lutas dentro de você, É verdade. dentro desse universo, que chocam dentro de você, e você se pergunta e se pergunta, mas Deus está ali para falar. Ele fala com amor. Amém, Um Senhor. amor tão grande. Louvado seja teu nome, Jesus. Senhor, aqui é a minha vida é uma casa. Entra na minha sala. Olha, Senhor, que sala linda, que quadro lindo. Eu vou ter uma foto do Senhor pendurada na entrada da minha sala. Bonito. Senhor, vamos na minha cozinha, vamos partir do pão comigo. Senhor, ó, cozinha bonita aqui que eu faço o alimento que o Senhor me permite. Jesus pergunta, e esse quarto aí? Não, Jesus, esse quarto não entra não, esse quarto no meu coração tem algo que eu não queria mostrar para o Senhor não. É forte. Eu preciso mudar a minha vida, mas eu, Senhor, esquece aquilo. Cada um de nós tem um quarto dentro de nós. É muito difícil você fazer uma cópiazinha da chave e falar, Jesus, toma aqui. Não queria dar não, sabe? Mas vou ficar com vergonha, mas me perdoa. Perdoa. Meu Deus. A salvação, ela não é por eu ser feio, ser bonito, ser alto, ser baixo, por eu fazer, por eu pregar, por eu cantar. A Bíblia diz que por mais que cedam as minhas justiças, por mais que eu seja o melhor homem do planeta, a melhor mulher do planeta, para com Deus aquilo que eu faça é como trapo de imundícia. É forte. Como que eu posso me chegar até Deus? Como que eu vou chegar no Senhor se a Bíblia diz em Isaías 59, quem quiser ler, esse versículo, Isaías 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa me salvar, e nem o seu ouvido surdo, para que não possa me ouvir. Mas o versículo 2, as vossas iniquidades é que faz separação, as nossas iniquidades é que faz separação entre nós e o nosso Deus, entre os nossos pecados que encobrem o seu rosto, para que não os ouçam. Então, se eu sou um pecador, eu disse que eu era o mais pecador que tem, sou talvez o mais pecador, talvez, com certeza. Como que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer se eu sou um pecador tão grande? E a Bíblia fala que o pecado vai me separar do Senhor. Jesus, eu queria tanto estar contigo, queria tanto que o Senhor estendesse a mão para mim. E eu volto a alguns versículos do capítulo 53 de Isaías ainda. No versículo 7 diz: ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado de sua linhagem. E quem dele cogitou? Quem dele falou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designado na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Abri um parêntese aqui. Quando o Senhor do céu olhou para nós nessa terra e viu que nós não conseguiríamos cortar uma unha para dizer que isso a gente vai chegar no céu, ainda assim Ele deixou toda a sua glória, se despojou, tirou a sua capa. Bartimeu não tirou a capa dele na beira do caminho? É forte. Jesus tirou a sua capa de rei celestial. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era quem? Deus. E Ele habitou no meio dos homens. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo o quê? Quem fez tudo? Quem habitou no meio dos homens? Quem fez? Jesus. O próprio Jesus fez tudo. O próprio Jesus, depois de tudo feito, viu que o homem virou-se, mas já estava esperando. Ninguém pega Jesus de surpresa. Imagina a gente falando assim: vamos fazer uma festa de aniversário para Deus. Ele é o plano perfeito. Vamos fazer um bolinho, um biscoitinho, um negócio. Jesus surpresa, não tem como. Ele nos surpreende, mas Ele nos fez. Forte. Mas Ele tirou a capa dele. Amém. E o versículo 10 diz que o Senhor agradou morrendo, fazendo-o enfermar. Por quê? Quando der Ele a sua alma como oferta na cruz, né? Vou abrir aqui. Pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há quem fala de um Jesus pregado na parede triste. Eu vejo um Jesus glorioso, porque Ele já ressuscitou. Porque no versículo 11, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aleluia. Essa palavra, 750 anos antes do nascimento de Cristo, Deus já usava o profeta Isaías para dizer o que queria acontecer. Mas a religiosidade dos tempos do Senhor, a cegueira espiritual, a pomposidade espiritual, não permitiu que certas lideranças entendessem que estava ali Jesus. Meu Deus. Eu não vou dizer, irmãos, que se talvez a gente não conhecesse, eles são culpados, talvez nós aqui também. Opa, peraí, está chegando uma coisa nova aí, o que está acontecendo ali? A gente também ia ficar desconfiado. Mas eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. Então, uma diferença entre esse cego, uma diferença entre esse paralítico. Um quis, o outro recebeu. Sabe aquela pessoa que, pronto, eu não lembro onde é que está na Bíblia, mas eu gosto desse versículo também. Alma farta, ela pisa os paus de mel, mas para a alma sedenta todo amargo é doce. Sabia que tem pessoas que têm tanto, que desprezam coisas simples, que talvez para aquele irmão, aquele amigo do lado, aquela coisa simples seria uma grandiosidade na vida dele? A tendência do ser humano é: ai, que felicidade, comprei meu carro zero. 3 meses depois, não gostei desse carro. Eu queria aquele carro. A pessoa compra um carrinho velho, está feliz. Eu vi o esposo da mãe da Rose lá, ele estava lá mexendo, o bichinho lá, para não sofrimento, né? Aí eu fui lá, eu entendo um pouquinho de algumas coisas. Na verdade eu não sei fazer nada, eu sou muito curioso mesmo. Aí tinha uns fios soltos lá, o camarada que foi mexer no carro, cortou o chicote do carro dele. Aí eu tinha um aparelhozinho, falei: não, vamos tentar aqui. E fomos descobrir, moço, pastor, eu liguei um fiozinho, botei uma lâmpada que estava queimando. Você vê a alegria do homem, rapaz, está funcionando tudo, e pegou na minha mão. Aí eu, uma coisinha dessa, mas para ele foi muito.
Um amigo meu, certa feita, ele estava com dinheiro ou comprar o pão ou comprar o leite. E o menino dele, pai, eu estou com fome, eu queria um pão com leite. E ele foi para a padaria. Deus, eu compro pão ou compro leite? Eu compro leite ou compro pão? Já passei por isso. Chegou na padaria, a moça, pois não, e ele, dá pão. Pegou os pão ali, vai indo embora de cabeça baixa agora, o menino não vai beber leite. Rapaz, parece coisa de louco. Mas foi isso que aconteceu. Ele virou para um saquinho de leite, aqueles leites de saquinho, né, antigo, lá no chão. Ele olhou, segundo ele olhou para um lado, olhou para ver se alguém tinha perdido, ainda não tinha entendido o mistério. Leite. Pegou o leite e levou para casa. E levou o leite e o pão. Deus é assim. Parece loucura. Parece. Deus é assim. O que é um leite? O que é um leite? É um leite. O menino que ia comer, ia ficar feliz. E você já vê aquele menino enchendo o bucho dele, ô pai, obrigado pelo leite. E sabe quando você vem para a igreja, que você come um pão, que você come um leite, que às vezes você come uma carne assada na palavra de Deus? Mas para esse pão, essa palavra, esse leite chegar até a gente que senta aí, a primeira pessoa que vai providenciar o pão e o leite é o Senhor. Amém. Saiba que antes de vocês comer o pão e o leite, Deus está saciando no mesmo instante no coração do pastor. Meu Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Irmãos, eu ia pregar a igreja de Sardes, por acaso eu estava lendo e fui me levando para a igreja de Sardes. Eu já tinha feito o estudo da igreja de Sardes. E aí o meu coração ainda estava assim, tanto que meu primo falou assim, primo, e aí, eu falei, primo, falar, não, mas eu aprendi com Deus, que na hora ele fala. Vou contar um segredo para os irmãos. Um dia eu amolei a espada, sabe? Porque lá em Eclesiastes 10 diz que se o ferro estiver embotado, estiver enferrujado e não lhe afiar o corte, lembra, Zé, que eu falei? O trabalho é dobrado, mas se você pegar a ferramenta e amolar direitinho, você corta o facão. O Zé passou lá, pai, do nada ele só fez assim de facão. É uma coisa lá, já sabe, meu primo falou. Eu estou lá no coco com a mesma ferramenta. E no coco, botando, batendo no coco, tentando abrir, forçando. Mas o Zé pegou o coco e pá! Aí é. Cada um tem uma ferramenta. Eu não consigo trabalhar com a ferramenta do pastor, como eu não consegui trabalhar com o facão do Zé. Porque Deus tem um chamado para cada um de vocês. Amém. Cada um de vocês é um bate-meu, um coração alegre que precisa levar essa alegria e voltar lá atrás, até para aqueles que cuspiram, que bateram, que apontaram o dedo. Eu quero apresentar para vocês, não é eu não, eu quero apresentar o Jesus que eu conheci. Vamos comigo, caminha comigo. Quem convence o pecado o pecado dentro do homem, chama-se Espírito de Deus. Mas eu vou pregar, mostrar alegria. E às vezes, irmãos, a maior pregação que você vai ter na sua vida, eu te digo, os seus lábios vão estar calados. Aleluia. Às vezes você vai precisar abrir a boca, mas é com a boca fechada que você prega o maior evangelho. Amém. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, esse camarada está diferente. Glória a Deus. Essa mulher está diferente. Mas Adriano está diferente. É alguma coisa que, rapaz, está acontecendo. Vão descobrir em nós coisas diferentes. É da gente? Não. É do Espírito Santo de Deus. Através do sangue derramado naquela. Glória a Deus. Meu Pai, obrigado por isso. Então, se o Senhor abriu os braços, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Sombra do Senhor. Você sabia que Jesus foi pregado nu? Sim. Pelado. A vergonha da cruz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor dos Senhores, que tudo fez
para que hoje à tarde eu tivesse ali sentado na margem daquela praia, vendo a alegria, vendo a coisa bem feita, falando, Deus é tão lindo, o Senhor dividiu isso. Ele permitiu ser perseguido, cuspido, desmerecido, mas ele com a boquinha fechada, como diz aqui que a gente leu, no versículo 7 do Evangelho do livro de Isaías, o profeta Isaías 53, por amor de nós, é muito amor. Verdade. O que eu posso fazer então para alegrar o Senhor? O que eu posso fazer para alegrar a Deus? Adorar. É adorar o Senhor. Amém. Adorar é Deus. Glória a Deus. Parece, vamos cantar esse louvor aqui de novo. Eu sou um adorador. É o que eu sou. O que eu posso fazer é levantar as minhas mãos, olhar para o céu e falar: Deus, glória a Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor é que me sustenta. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, maravilhoso santo é teu nome, Senhor. És o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Maravilhoso Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és
Amados, eu quero te convidar, você que sentiu no coração de nessa noite, fala para Deus, Deus, você não precisa dizer para ninguém, mas para você mesmo, você e Deus. Papai, tá vendo essa portinha ainda que eu não abri dentro de mim, dessa casinha? Se eu já tenho vergonha, Senhor, eu ainda preciso aprender, eu preciso entender. Eu não sei como fazer. Mas eu te convido, papai, entra comigo. Papai, segura a minha mão. Segura a minha mão, Senhor, porque se eu somente segurar como homem, eu vou soltar, porque eu sou falho. Mas se o Senhor estiver segurando a minha mão como mão de Deus, eu tenho certeza que se por acaso eu vier a cair, o Senhor vai me levantar. Entra comigo, papai. Me ajude, me dá graça. Continua trabalhando em mim, Pai, como uma ovelhinha que o Senhor pega no pasto, cheia de carrapicho. Vai tirando, papai, os carrapichos do meu coração. Me faz uma ovelhinha com a pele limpa, para que eu possa ter vestimentas, ó Pai, a vestimenta da noiva do Cordeiro. Me faça, papai, por tua graça, por tua misericórdia, porque eu careço da tua misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra participar com os meus irmãos. Vou repetir algumas palavras que eu falei aqui comigo. A Vanessa também disse aqui, é muito bom conhecer rostinhos diferentes, que eu tenho certeza que eu ainda verei lá no céu. Amém. Talvez a minha partida vai ser amanhã cedo, e confesso para os irmãos que eu vinha domingo e até falei, se não fosse nosso compromisso a gente, né? Aliás, a gente estava querendo sair antes, mas vamos sair depois do compromisso, que eu fui intimado pelo anjo da igreja. Amém. O pastor nos convidou e eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui em Guaibim, feliz em conhecer os irmãos, que eu já vejo pelos olhos da fé, essa igreja cheia, porque vocês serão os pescadores que vão lançar as redes neste lugar. Glória a Deus. O Zé é um conhecedor da pesca. Zé, você herdou a profissão de Pedro. Nome de Deus. Pedro era pescador, Pedro, Tiago, nós era pescador. Deixe ele que o Espírito já está pegando o pé dele. Imagina eles estão pescando gente aqui em Guaibim. Zé é um homem de Deus. Ele é. Ele é a segunda vez que eu vejo aqui. Ele é. Eu não conheço os irmãos ainda, espero ainda ter oportunidade, mas eu estou indo embora amanhã. Mas levo a alegria de conhecer esses olhinhos aqui, esses rostinhos diferentes. O prefeito não vai morrer, não. Pastor, devolvo ao Senhor a honra que o Senhor me deu, que toda honra, toda glória neste lugar seja levada ao Senhor. Porque não fosse Ele, nenhum de nós aqui nem estaríamos de pé. Muito obrigado pela confiança do seu público. Eu tenho certeza que o Senhor tem trabalhado aqui no seu coração. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe. Não só dê a você condições financeiras, mas traga para ombrear do teu lado obreiros que levante as tuas mãos, porque essa obra foi o Senhor que abriu. Esse lugar é uma porta do céu aberta. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Top, né, gente? Eu falava muito, eu estrago. Sabe, ele estava falando da mulher de 12 anos ali, eu vou falar. É tão forte aquilo da fé daquela mulher que tinha uma profecia, se eu não me engano, em Malaquias 4, versículo 2, que aconteceria aquilo, que quando o Mashiach viesse, alguém tocaria naquela cordinha que tem o nome que eu não me recordo agora, e então seria curado. Então quando Jesus, ele diz assim, não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou sabendo que eu sou o Messias.
É forte, né? Essa palavra foi confirmação de tudo que a gente abriu essa porta para ser. Cristo em nós. Glória a Deus. Deus me acordou à noite, meu querido, e disse assim: tira o nome é Cristo em nós, a esperança de glória. Esse é o último avivamento antes da minha volta. Avivamento é Cristo em nós, a esperança de glória, não a placa Cristo em nós. Mas depois de uma palavra dessa, quem não deseja renunciar a si mesmo todos os dias? Depois dessa oratória tão linda de imaginar Jesus nu na cruz, que a gente hoje amaciou botando aquela roupinha, eu nem condeno, né, que é macia mesmo. Aí pode perguntar: vocês aceitam pecadores aí? Vocês aceitam bêbados? Aceitam? Cara, eu nem me aceito. Nós, o grupo de cristãos, é um grupo de pessoas que não se aceitam e quer mudar a cada dia, carregando a sua cruz a cada dia. Ei, carregar a cruz não é uma coisa ruim, não. A gente lê aquela passagem: carrega a tua cruz, meu Deus. Não, é negar as vontades e seguir Jesus. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Obrigado, meus filhos. Obrigado por mostrar sua alma adorando. Foi lindo. Eu nunca tinha pregado nem ouvido a forma da pós-cura daquele paralítico, sabe? Eu tinha pregado sobre a cura já, mas nunca tinha ouvido essa pós-cura. E é tão maravilhoso estar aqui entre irmãos, estar aqui entre vocês. Quem sabe a gente não se vê em Brasília também, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, tem uma motorhome aí. Não precisa tanto, não, mas a gente dá um jeito. Jesus Cristo já deu jeito, Ele já morreu por nós. Tudo é sobre Cristo, gente. É isso que a gente tenta ensinar aqui, foi frisado. Tudo é sobre Cristo. Ele é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Vamos ficar de pé, estender as mãos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão lindo, Senhor, que me quebrou todo. A gente vai ficar brigando para ver quem é o maior pecador aqui. Ai, Senhor, o Senhor é bom demais, Senhor. Nenhum pensamento pecaminoso pode estar na sua presença, Senhor. Quem seríamos nós se não fosse a sua misericórdia? Invade cada um aqui, Pai, sabendo que esse é o lugar para a gente estar. Esse é o lugar, Pai, a comunhão de gente pecadora que quer que o Senhor faça a boa obra e será terminada até o dia do seu retorno. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam em cada um, hoje e para todo sempre. E quem crê diz: amém. Aplaude o Senhor Jesus.